agent confirmed. Stand by to go live. On my mark. 5. You have a wife, girlfriend? 4. 3. Whoever she is, I'm gonna find her. 2. I'm gonna hurt her. 1. And then I'm gonna kill you right in front of her. Puta que pariu. Such a nice car. Bom dia, pessoal. Meu capítulo, o capítulo 1 é a evolução de conceitos. Esse capítulo mostra, né, como nós saímos do conceito medieval, uma visão, digamos assim, primitiva, né, da Terra, do espaço, do tempo, para a visão que nós temos hoje. Então, qual é a concepção medieval de Terra que nós tínhamos? A concepção medieval de Terra, que ela já existe estacionária, dentro do universo, no centro do universo, o espaço desse universo ele era relativamente limitado, ele era um espaço confinado. E todos os corpos celestes, planetas, né, todos giravam em torno da Terra e as estacionárias. Esse era um modelo que era fortemente influenciado pela filosofia cristã da época. Só que com o advento do telescópio e seu posterior uso, né, por Galileu e Kepler, por exemplo, Galileu, ele ao estudar o telescópio, ele viu que Saturno ele tinha luas, né? Ou seja, luz girava em torno dele. Então ele percebeu que não era necessário, né, que tudo girasse em torno da Terra, já que o Saturno tinha suas luas. Então essa visão de Terra, né, que estática, ela foi aos poucos sendo demolida. E a visão de espaço também, um espaço confinado, ele mudou para um espaço que seria, digamos assim, mais baixo, um espaço até que tratou muitos como infinito. Bem, só que a questão do tempo, ela permaneceu ainda a concepção medieval do tempo, talvez porque o tempo é abstrato, né, intangível, seja mais difícil de mensurar. Então, na época, acreditava que a Terra tinha por volta de 6.000 anos, baseado em escrituras hebraicas da época, né? Os cristãos sábios eles faziam uma aceitação literal de tais escrituras. Então, se você aceitar um tempo tão curto, né, relativamente, como nós aceitamos hoje, 6.000 anos, então fica difícil você imaginar que, por exemplo, gotejada, chuva, a erosão, o temperismo, todos esses processos atuantes no superfície da Terra possam mudar as feições geológicas que nós vemos hoje. É difícil. Então, na época, o que era mais aceito, o que era predominante, é que todas as feições geológicas que nós conhecemos hoje, elas eram causadas por sucessivos eventos catastróficos. Bem, essa teoria, ela só foi ser desafiada, ela foi ser, digamos, respeitada por James Hutton, do século XIX, e era um conhecedor das rochas de sua terra natal, da Escócia. Ele percebeu que nas rochas da Escócia, né, esses processos atuantes na superfície deixavam, vamos dizer assim, marcas nas rochas. Então, só o que bastava para esses processos realmente causarem todas as feições na Terra era tempo. Com um tempo suficientemente longo, poderia, né, acontecer isso. Então, o informatarismo hoje, né, de Von Hanson, ele é mais conhecido com aquela premissa, com aquela frase clássica, de que o presente é a chave do passado. Então, o que isso quer dizer? Os processos que acontecem hoje, né, no presente, é os mesmos que aconteciam no passado, né, e foi os processos do passado que aconteciam que fizeram essas feições geológicas, né, que nós temos hoje. Esse era o informatarismo segundo Hanson. Só que na época de Hutton, a ideia que era mais assim, aceita era a ideia do neoplatonismo, né, advogada por Werner, e, bem, apesar de ser uma teoria relativamente frágil, né, ela supõe que as rochas, todas elas tinham sido originadas por precipitação em um mar universal, mesmo que não permitiu. E era uma teoria que ela era muito sujeita a oposições. Só que mesmo assim, ela era mais aceita da época, porque esse mar universal, esse mar primitivo, fizeram essa analogia do dilúvio bíblico. E também porque o Werner ele era muito influente na sua época, era um mestre influente do século XVIII, e ele advogava, né, em salas de aula. Só que com o tempo, por ser uma teoria frágil, ela não suportou, né, o tempo. Por exemplo, o Werner dizia que o basalto ele tinha uma origem sedimentar. E, bem, com estudos, né, na região da Europa, principalmente na França, descobriram que, na verdade, não era isso, né, que o basalto tinha uma origem ígnea. Muitos geólogos eles saíram de suas terras natais para contrastar lá, naquela região, se era mesmo, né, ígnea ou sedimentar.
eu acho que era Alberto, não sei se não foi certo, mas é francês, que foi a meca geológica da época, vamos dizer assim. Bem, qualquer nebulismo, né, parece natural supor que o uniformitarismo enfim ia ser aceito, mas não foi bem assim. Qualquer nebulismo, a doutrina catastrófica, ela ainda prevaleceu, em forma de outras teorias, alguns mesmo até expõem agentes sobrenaturais. Então, o catastrofismo permaneceu. Bem, o uniformitarismo só vinha a ser realmente assim, difundido quando Charles Lyell usou como base em seu livro Principles of Geology, que foi um livro, digamos assim, revolucionário. Tanto é que ele influenciou muitos pesquisadores que vieram depois dele. Um dos exemplos mais notáveis é Charles Darwin. Só que é importante frisar que esse uniformitarismo de Lyell, esse uniformitarismo de Hunter, o uniformitarismo estrito é bastante rígido. Ele não considera que, por exemplo, a importância relativa dos agentes geológicos tenha mudado com o tempo. É um uniformitarismo meio bem estrito. Bem, o uniformitarismo atual, né, o uniformitarismo como nós conhecemos hoje, ele passou a ser muito mais uma confiança na imutabilidade das leis físicas, químicas e biológicas, ou seja, as leis naturais. Então, o autor até mesmo, ele defende um certo desuso desse termo, porque ele dá a ideia falsa de que a geologia ela tem uma premissa básica diferente de todas as outras ciências, quando na verdade a ciência se baseia nas confianças naturais, não tem mutabilidade naturais. Eu também já vi na literatura chamar esse uniformitarismo atual de atualismo, também já vi por dualismo, acho que é diferente de termo. Bem, como eu disse, um dos pesquisadores que o livro influenciou foi Charles Darwin. Charles, ele não foi o primeiro, né, a postular uma evolução orgânica, inclusive seu avô, Lamarck, já tinha tido essa ideia de evolução orgânica, mas ele foi o primeiro a dar um substrato bem confiável para essa evolução, né, da seleção natural. E a evolução da seleção natural necessita de um tempo que seja suficientemente longo. Então, Darwin, quando ele foi a bordo do Beagle, né, passou até aqui perto da América do Sul, ele já tinha conhecimento, ele tinha lido o Principles of Geology, o que provavelmente foi de fundamental importância para que ele formulasse a sua teoria. É importante deixar umas coisas claras quanto à seleção natural. Não é algo consciente, não é algo que no ambiente induz, é algo meio que randômico, aleatório. Mutações favoráveis, mutações que não são favoráveis acontecem o tempo todo, assim, devido à variabilidade genética, que são selecionadas quando são boas e não são selecionadas quando são ruins. Bem, só que Darwin não conseguiu responder satisfatoriamente no seu tempo de vida duas objeções. A primeira foi quanto à hereditariedade. Porque, por exemplo, digamos que tem um indivíduo com mutação sem seu tem um indivíduo do Rio, aí, segundo os opositores da época do Darwin, né, esse indivíduo com mutação iria cruzar com o normal. Aí depois o descendente dele, por exemplo, ele está enunciando. Esse triângulo ia ter outro normal, né? Aí ia ter uma sucessiva cruzamento, e essa mutação que surgiu bem aqui, ela ia ser diluída. Isso era a principal objeção no campo da genética na época. Ele não conseguiu responder no seu tempo de vida, essa objeção só foi ser respondida depois da sua morte pela redescoberta das ideias de Mendel, né? Hoje nós sabemos que, por exemplo, se seu avô teve uma doença genética, o seu filho pode ter, né? Os genes simplesmente fica no seu código genético, só que não se sabia na época. E uma outra objeção que ele não conseguiu responder, né? Ia vir na seguida, que era quanto ao tempo. As estimativas de tempo da época eram muito baixas comparadas com a que nós temos hoje. Era geralmente por volta de 20 a 100 milhões de anos, e a mais confiável da época era a teoria decidida por Kelvin, que era baseada no peso de calor ao Sol. Então, mas tinha outras estimativas, né? Vou falar aqui das três. A primeira estimativa é quanto à salinidade. Por exemplo, você mede a taxa de sal no oceano em dado tempo, depois você mede novamente. Como você tem dois dados, você mede a taxa de aumento da salinidade. Então, se você admitir que no início, né, na formação da Terra, o oceano era de água doce, você pode ver quanto tempo levou para esse oceano atingir a taxa atual. Então, você pode atingir a idade da Terra. Isso era um método que não foi um método muito confiável na época, porque tinha muitos erros. Por exemplo, subestimaram a quantidade de sódio que as rochas trocavam com o oceano. E também porque a quantidade de sódio que nós temos no oceano, a quantidade contemporânea de sódio, ela é diferente da média, não é representativa do tempo geológico.
Uma outra estimativa é quanto às taxas de deposição. Por exemplo, se o ambiente deposicional é praticamente constante, não há nem episódio de erosão, a espessura da camada ela vai ser proporcional ao tempo que foi levado, né, para se depositar. Então, a partir disso, né, eles tentaram medir a taxa de deposição de ambientes antigos e baseados modernos e pegar a idade da Terra total. Só que qual é o erro? Por exemplo, uma taxa de deposição de folheiro em uma localidade variava da taxa de deposição de folheiro em outra. Então, era muito... era falho também. A que era mais aceita era de Kelvin, que era quantitativa, que não precisava de muitos premissas. Nós temos, na ciência, né, nós temos aquele que era navalha de Ockham, vocês viram falar, que a teoria que tem mais susceptibilidade de ser a correta é aquela que requer de menos premissas, que era justamente a de Kelvin. Por exemplo, ele estudando, né, ele percebeu que em Minas, quanto mais no interior você ia, quanto mais profundo você ia no interior da Terra, maior a temperatura, com esse gradiente geotérmico. Se no interior era mais quente, então a perda de calor era do interior para o exterior. Ele medindo essa taxa de perda de calor e admitindo que na Terra, durante sua formação, ela era um material fundido, então você poderia estimar quanto tempo a Terra levou para cristalizar, né, de material fundido para a cristalização. E ele estimou, sempre, dependendo de variáveis, ficava entre 20 e 100 milhões, nada mais do que isso. O que era um absurdo, assim, digamos, vamos dizer, era um impacto muito forte para Darwin, né, para o uniformitarismo, que requeria de tempo grande, tempo suficientemente longo. Bem, essa ideia de Kelvin, ela mudou, né? Na verdade, ela não mudou, ela foi... ocorreu uma oposição a ela quando descobriu-se a radioatividade. O que é a radioatividade? Certos átomos, eles têm núcleos que se desintegram para estados de energia menor. Esse processo de desintegração é chamado de radioatividade. Durante esse processo de desintegração, há emissão de certas partículas que geram calor. Então, no interior da Terra, há esses átomos radioativos que estão continuamente se desintegrando e continuamente gerando calor. Então, essa perda de calor que foi proposta por Kelvin não fazia mais sentido na visão, nesse ponto de vista. Deixa eu ver aqui. Bem, a radioatividade ela também é muito importante, por exemplo, para tratar a idade da Terra, para ser o último, vamos dizer assim, para fazer primeiro o uniformitarismo e a evolução da sociedade. A idade da Terra ela pode ser datada através de meteoritos, porque os meteoritos e a Terra elas fazem parte do sistema solar. E o sistema solar ele teve uma origem comum, né, em uma nuvem primordial. Então, supõe-se, né, que os meteoritos e a Terra têm uma idade parecida. A idade da Terra, a idade do método da Terra, ela pode ser datada também pelo método urânio-chumbo. Vê a quantidade de urânio 238 nas forças da Terra, vê a quantidade de chumbo 236, aí vê a quantidade de urânio 235 e a de chumbo 207. Só que tem um erro, né, quanto ao chumbo original. E é justamente no meteorito que você vai calcular o chumbo original, vai diminuir no cálculo de núcleo de espelho total e vai chegar à idade radiométrica da Terra por volta de 4,6 bilhões de anos. Que é um tempo suficientemente longo para que o uniformitarismo seja consolidado e a evolução estável. Então, nós saímos de um conceito de Terra, né, de tempo de Terra, de 6 mil anos para um de 4,6 bilhões de anos, né? Mas não tem um esforço de muitos pesquisadores também de certas controvérsias. Então, obrigado pela atenção. Esse foi o... Pessoal, é o seguinte, eu acho que vai